Êxodo no capítulo 2, nós vamos ver a história aqui do nascimento de Moisés, que nasce a partir ali de um descendente da tribo de Levi. E ele, sendo um menino muito bonito, a mãe dele tenta esconder ele por 3 meses, mas como havia aquele decreto do faraó de colocar todos os recém-nascidos no rio Nilo, ela não consegue esconder ele por muito mais tempo, então ela prepara um cesto, ao qual ela faz um revestimento no fundo desse cesto para que não haja, não fosse afundar aquele cesto e afogar o menino, deixar ele boiando. E a irmã biológica de Moisés fica de longe acompanhando para ver até onde o cesto iria. E aí a filha de Faraó então vai até o rio Nilo para se banhar. E aí ela encontra esse cesto. E aí essa irmã biológica de Moisés, ela também é uma das servas de Faraó, ela pega aquele cesto e vira para a filha de Faraó e diz o seguinte: a senhora quer que eu vá buscar uma serva hebreia para tomar conta desse filho, alguma coisa assim? Aí a filha de Faraó, isso, vai e chama aqui uma serva hebreia. Então a irmã de Moisés vai e chama a mãe de Moisés, que vai até a filha do Faraó, que diz o seguinte: olha, você vai tomar conta desse menino para mim, eu vou pagar para você fazer isso, e o nome dele será Moisés porque eu tirei ele das águas. Bem interessante como a providência de Deus aqui já funciona clarissimamente, a qual não permitiu com que Moisés fosse perdido no rio Nilo e fosse criado pela mãe, e quando ele faz a sua certa idade, ele volta assim, aí ele vai para o palácio então do faraó, e a Bíblia nos fala que quando o menino já era grande, ele levou a filha de faraó para que ele passasse a ser seu filho. Então, desse primeiro momento, quando nós vamos para o versículo 11 do Êxodo, nós já vemos Moisés adulto indo ver o povo hebreu sofrendo. Então a Bíblia não nos mostra exatamente como foi a vida de Moisés, qual foi a adolescência de Moisés. O que nós sabemos aqui, segundo a Bíblia, é que ele foi criado já dentro dos ambientes do faraó, porque era a filha do faraó que cuidava dele. E aí ele vai ver o seu povo, ele vê um egípcio batendo num hebreu e ele olha ao seu redor e ele pensa o seguinte: bom, ninguém está me vendo. Ele foi lá e mata esse egípcio e enterra o corpo desse cara na areia. E no dia seguinte ele encontra com 2 hebreus que estão brigando entre si, e ele chega lá: calma gente, porque vocês estão brigando? E aí um dos caras acusa ele dizendo o seguinte: por acaso você é príncipe sobre nós? Você é um juiz nosso? Ou você vai fazer igual você fez com o egípcio, você vai matar um de nós e vai enterrar o corpo? Esse é o contexto do diálogo. E aí Moisés ele percebe que já o crime que ele tinha cometido já estava descoberto. E claramente essa informação chega até Faraó, e Faraó intenciona matar o Moisés, que foge para as terras de Midian. Quando ele chega ali naquelas regiões de Midian, ele se depara ali num poço, ele estava ali na frente de um poço, onde as filhas de um sacerdote chamado Reuel estavam ali buscando água para apacentar o seu rebanho. Os outros pastores foram expulsar as filhas do poço para que não houvesse aquela concorrência com a distribuição da água, e Moisés se levanta e defende as meninas, não só defende como fornece toda a água necessária para os rebanhos. E quando as meninas voltam para casa e contam isso para Reuel, porque elas chegaram mais cedo, o pai estranha, e elas relatam tudo isso dizendo que foram expulsas do poço, mas ali tinha um homem que defendeu elas. E aí ele vai, o Reuel ele vai então, pede para que Moisés venha comer com eles, e aí ele acolhe Moisés dentro da sua casa. E não só acolhe Moisés em sua casa, como dá a Zípora, que é o nome da esposa de Moisés. Ele dá a sua filha para Moisés, então a Zípora, que se tornou a esposa. Ele consente com a moradia, e faz com que Moisés seja de sua família, a tal ponto que quando tiveram um filho, que chamava-se Gerson, Moisés deu esse nome, segundo a Bíblia, porque ele era peregrino em terra estranha. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Porém, no final do capítulo do Êxodo, o capítulo 2 do Êxodo, nós vamos perceber aqui que, passando muitos e muitos dias, esse faraó que tinha ordenado tudo isso, que estava também querendo matar Moisés, ele morreu. E o povo de Israel ainda permanecia num grande sofrimento, e que Deus naquele momento então havia ouvido o clamor do povo de Israel, porque era muito alto. E a palavra menciona o seguinte, que ele se lembrou da aliança que ele havia feito com Abraão, com Isaac e com Jacó, e viu realmente que os filhos de Israel estavam ali sofrendo muito no contexto em que eles estavam. Então, grandes lições são tiradas daqui. A primeira é que Moisés era um ser humano, como nós já cansamos de dizer aqui em outros vídeos.
era como um de nós que comete erros, comete falhas e cometeu o erro de ter matado aqui um egípcio, embora a motivação dele tivesse a ver com uma justiça, não justificava esse tipo de atitude. Mas mais ainda, e o que me chama a atenção aqui nesse texto, é justamente no final do texto, quando, após muitos anos, e ainda assim o povo continuava sofrendo, o que nos leva a crer que o sofrimento na vida da história de todas as pessoas que serviram a Deus, os cristãos, e inclusive na própria palavra de Deus, o sofrimento ele sempre foi algo presente na vida de cada um de nós. E o fato de nós crermos em Deus não nos isenta de uma vida de sofrimento. Essa é uma grande questão. E o termo bíblico que diz que aí Deus ouviu o clamor do seu povo, né? Aí Deus se lembrou da aliança, na verdade, não se trata que Deus não ouvia o clamor e que ele tinha se esquecido de uma aliança que ele tinha feito. Não se trata disso. Aqui o autor intencionava dizer o seguinte, que Deus ele então começa a agir para resolver aquela situação, só que o tempo de Deus não é o mesmo tempo nosso. Se engana quem acha que Deus está contando minutos, segundos e dias, né? O tempo de Deus é totalmente diferente dessa nossa realidade. E o que importa para nós, que este sim deveria ser a razão de nosso consolo. Eu não estou aqui dizendo que o seu sofrimento tem que ser anulado e que você tem que fingir que você não sofre. Não é isso. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, que ainda mesmo em meio ao sofrimento, o nosso consolo é saber que Deus nos escuta. E ainda que nós achamos que Ele não está agindo na hora certa, ainda que achamos que temos que ensinar a Deus como Ele deve fazer as coisas, não é assim que funciona. E este sim é um grande teste que nós podemos colocar sobre nós mesmos. O nosso coração continua fiel a Deus mesmo quando tudo parece dar errado? Mesmo quando você está sofrendo uma escravidão, você continua crendo em Deus? Essa sim é uma boa pergunta para essa nossa reflexão.